Quem já sabe, eu tenho falado muito sobre o dia off, a gente fala muito sobre a necessidade do descanso. Nosso dia off é de sexta, mas essa semana a gente mudou para quinta. A Juliana sabe muito bem, a Ju estava cantando, eu dei um perdido nela, gente, esqueci dela. Porque ela estava na minha agenda, não estava na agenda, e no meu dia off, não que não era off, eu fui passear. A gente trocou o dia da semana e na quinta-feira a gente foi para um parque, não sei se vocês conhecem, Discovery Cove, que está aqui na cidade. A gente mora aqui há quase 10 anos, nunca tinha ido. Mas a Juju, que estava aqui cantando, ela é salva-vidas lá. E ela falou, vocês precisam conhecer meu trabalho, mas não é um trabalho comum de conhecer, né? Então a gente tirou o dia e foi lá conhecer o trabalho da Júlia no Discovery Cove. Foi muito interessante para mim, porque eu não tinha muita ideia. A primeira vez que ela fez o treinamento, ela chegou em casa e começou a explicar como fazia uma respiração. E a gente dava risada. Ela, vocês não estão levando a sério, eu vou salvar uma vida. E foi... né, tem aquela coisa dos filhos, foi muito engraçado. E eu queria muito conhecer, e a gente teve a experiência. E nós chegamos super cedo, quinta-feira estava meio nublado. No primeiro lugar, ela falou, vocês vão no meu lugar preferido. O lugar preferido dela é o Reef, que é os arrecifes, né? Então, é uma piscina de água fria, salgada, que tem os animais lá dentro. Então, tem muitos peixes, tem arraias, tem tubarões, tem de tudo lá, gente. Tem a estrela do mar, tem de tudo. E aí, eu não gosto de água fria. Alguém aqui já ouviu? Eu tenho um outro testemunho sobre água fria. Se você não ouviu, um dia eu volto a contar. Deixa para lá, porque ele me envergonha. Mas tudo bem. E eu não gosto de água fria. E aí entrei, ela, não. E a gente, não, vamos lá, água fria. Aí eu fui entrando. Vem, mãe, vem. Sem ar, porque para entrar na água fria, entrei. Aí eles tinham dado para a gente os óculos, tinham dado aquele respirador. E eu odeio respirador. Por quê? Porque não dá para eu respirar do jeito que eu sei. Tem que respirar pela boca. Não gosto daquilo. Pôr aquela máscara que tampa meu nariz, pôr aquele respirador não é para mim. Eu já tentei mergulhar numa viagem, não deu certo. Aí eu falei, não vou. Põe, não dá. Não, mãe, vem aqui que você não está vendo os peixes. E aí todo mundo... Aí você já, aos 40 anos, fica como uma velha. É a tiazinha, aí eles ficavam todos no meio da piscina assim, ai mamãe. E eu falei assim, eu não sou, eu preciso ir, eu sou corajosa, Mas eu não gostava, quando eu abaixava a cabeça, aí eu fazia igual no desenho animado, sabe? E eu falava assim, eu tenho que focar no que eu vou ver, porque eu vou ver, mas eu não vou conseguir respirar. E aí eu via que existiam lugares que eu conseguia... que tinha pedras, dava para andar, apesar de ser bem escorregadio. E tinha lugares, tinha um espaço que ele era completamente profundo. Você olhava para baixo, você via os cardumes passando, era maravilhoso. Mas eu não tinha coragem de sair. Aí eles, de tanta insistência, falei, ok, então eu vou. Mas eu vou sem esse negócio, tá bom? Alguém segura, então vai. E nadei, cheguei. Quando eu chego do outro lado, eles falaram assim, vem aqui, mamãe, que aqui tem um negócio muito legal. E aí eu fui para aquele lugar e aí tinha tubarões. Só que quando eu vi o tubarão, eu comecei a ir para trás. Aí a Luísa falou, mãe, você está me batendo. Eu falei, não, mas eu tô um tubarão. Não, mas tem um vidro. A pessoa estava um pouco nervosa, não viu o vidro. Eu só achei que o tubarão estava perto o suficiente. E aí eu não tinha onde pôr o pé. E aí eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Assim... Aí fomos para uma outra água mais quentinha. A gente foi para o Lazy River, lá para o riozinho. Maravilha. Aí depois a Júlia falou, vamos voltar para o River. Eu falei, não vamos. Nós não vamos voltar para o River, a mamãe vai ficar aqui. E é claro que não tem como ter... Se a gente estiver atento, as nossas experiências do nosso dia a dia se transformam em grandes experiências com o Senhor. E foi isso que aconteceu, porque eu comecei a pensar por que eu não estava gostando da experiência. E as crianças falavam, mãe, mas você tem medo de nadar? Você sabe nadar? Eu falava assim, não é de nadar. Eu não gosto de não ter onde pisar. E de ter medo que se eu for ali, eu não tenho como voltar. E se eu não tenho vamos ver quem sabe. Controle. Porque na respiração do lugar fundo, eu não tinha onde me agarrar. Eu não tinha como sair correndo daquilo. Eu não tinha como estar nos meus pés. E chegou, passamos o dia lá. Tomei um sol, porque a Letícia já me deu uma bronca, porque eu estava sem protetor solar e tinha nuvem, achei que não queimava. Sol queima mesmo com nuvem. E a gente tinha um culto de oração aqui na vida. E nós viemos para o culto de oração. Eu vermelha. E quando nós chegamos aqui, uma das palavras que foi lida foi Ezequiel
47. E eu falei, Jesus, eu entendi. Saiu do culto de oração, falei para o Antônio, você deixa eu pregar domingo? Ele falou, claro, se o Senhor falou com você, você vai compartilhar. Então, assim começa o porquê que eu estou aqui hoje. Porque eu pedi, depois de um dia de mergulho falido, frustrado. Porque o Senhor começou a falar comigo, e eu vou ler um texto que é compridinho, tá bom? Mas como todo mundo sabe, eu gosto de Bíblia. Então vamos lá, vamos ler juntos. Ezequiel 47. Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água se havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até Egladim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. O versículo 12 diz, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Eu me senti, quando eu li esse texto à noite, eu falei, eu sou o Ezequiel de hoje. Porque eu me senti exatamente nesse lugar. Quando a água dava no meu tornozelo, quando eu entrei na pequena prainha que tinha para entrar nessa piscina do Arrecife, estava tudo bem, estava tudo sob controle. Tinha um pouquinho de frio, mas uau, o que é frio no pé? Adoro passar frio no pé. Morro de raiva de ter pé quente. Vai andando mais um pouquinho e a gente ia se adequando, mas de repente, quando eu via que era profundo, eu não queria, porque eu estava perdendo o controle. Profundidade dá medo. Encontrar realidade, reconhecer as realidades, muitas vezes dão desespero. E a realidade em que Ezequiel estava vivendo quando ele escreveu isso, na verdade o que acontece é, Ezequiel era um profeta, e Ezequiel tem a função depois que Israel é invadido pela Babilônia, o povo está desesperado, o povo de Israel não sabe o que vai acontecer, e Ezequiel é o cara que vai falar, vai ajudar o povo a enxergar o que a parte da negação diz que não está acontecendo, e a parte do desespero fala o que a gente faz depois que a gente percebeu. Porque assim, quando a gente está num problema, quando a gente tem problema, normalmente tem um lado da família, vamos pôr assim, que não, esse problema não existe. Não tem gente na família que é assim, ó, não existe. Você fala, peraí, o problema existe. Não, mas não tem que mexer. Não. E o outro lado é assim, ele existe, eu não tenho a menor ideia do que fazer com ele, então eu também não faço nada. E foi isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles não sabiam o que fazer, existia, eles tinham sido dominados, a coisa estava muito ruim. E Ezequiel é aquele que enxerga as coisas
e vai ajudar o povo a entender. Para os que estão em negação, pararem de estar em negação. E os que entenderem e estão desesperados, para eles verem que tinha esperança. As circunstâncias eram completamente desfavoráveis. Mas Ezequiel mostra que Deus estava agindo nessa circunstância. Você tem alguma circunstância completamente desfavorável nessa noite? O Senhor hoje te mostra que há esperança para a tua circunstância. Nesse momento terrível da minha história, da sua história, o Senhor age e transforma. E aí quando a gente vê essa figura que Ezequiel mostra, e esse homem, essa visão que Ezequiel vai tendo, a gente entende que o templo, essa água que vai vir, o templo é Cristo, e esse rio que vai fluir, vai vir de Cristo. A gente vê que isso é uma profecia do que vai acontecer. Eles vão receber, vão ter a possibilidade de ter rios que transformarão essa realidade. A gente percebe que o que vai acontecer de uma maneira progressiva. Quando a gente conhece Jesus, a gente começa a andar no rasinho. E muitas vezes é fácil ser crente quando a gente começa. E é isso que eu quero, eu vou. Tá ótimo, eu quero Jesus. Ele vai salvar, Ele vai resolver meus problemas, eu vou. E aí você tá com a água no tornozelo. Tá fácil. Aí você começa a andar um pouquinho e a água começa a bater no joelho e você fala, peraí, acho que eu não vou conseguir andar sozinho. Esse negócio de ser crente sozinho não vai dar. Acho que eu vou precisar um pouco de Deus. Mas não muito, tá, Deus? Não muito, não exagere. Esse negócio de too much não vou ser radical, né, gente? Esse negócio de ser radical, não. E aí daqui a pouco a água bate na cintura. E quando ela bate na cintura é quando dá aquela falta de ar, né? Não é? Quando a gente vai na água fria, né? Eu com os meus problemas de água fria, a barriga é aquele... E aí você fala assim, meu Deus do céu. Não, peraí que eu preciso ter certeza do que eu estou fazendo. Esse negócio de ser crente. E eu começar a sentir coisas que eu estou perdendo a segurança, não sei se eu quero. Eu quero ser crente, mas eu não quero deixar determinadas coisas para trás. Eu quero ser crente, mas eu quero continuar com segurança em determinados lugares que eu domino. Deus, está tudo bem a gente andar junto, mas até esse ponto. Porque essa parte aqui, o Senhor não mexe, por quê? Né? Ainda continuo conseguindo andar com a água na cintura. Mas daí vem o rio. E quando você chegar na parte do rio, a gente vai entendendo que existem coisas na nossa vida com Cristo que serão impossíveis de entender. Alguém já sentiu isso? Eu já. Quantos momentos em que eu tinha convicção que Deus estava fazendo alguma coisa, eu falava assim, claro, Deus, o Senhor está fazendo, então faz de acordo com a minha expectativa, né? Óbvio. Como não? Em Romanos 11... o versículo 33, a gente vê o que é isso. Romanos 11, 33 diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Você começa a andar nessa água e de repente você não tem nenhum controle da circunstância. Deus, mas como é que o Senhor faz isso? Deus, como que eu me encontro agora num lugar em que eu não tenho nenhum controle? Não é isso que eu planejei, não foi o combinado. O combinado é que eu sou crente do meu jeito e o Senhor faz o que o Senhor quiser, enquanto o Senhor não mexa no meu plano. Quantos de nós entramos neste lugar? A gente quer viver esse tipo de evangelho, mas a minha boa notícia para você é que, se você quer ter esse rio passando pela tua vida, você vai ter que aprender a sabe o quê? Boiar. Você sabe o que é boiar? Dona Célia está rindo. Eu lembrei que quando a Júlia era pequenininha, porque, eu não sei vocês, mas primeiro filho, a gente faz muitas coisas. Inclusive álbum de foto, né? Põe na natação. Ainda bem que os outros não estão aqui, eles provavelmente não vão assistir. Porque a Júlia foi para... Não, a Luísa foi também. Acho que eles foram tudo, olha só. Mas eu lembro muito da Júlia. Na Luísa eu já estava com tanta ocupação que eu já não lembrava mais. A Júlia pulou na piscina sozinha quando ela tinha 1 ano. Eu tive que salvar ela, tipo o Rei Leão, sabe?
Aí a gente pôs na piscina e tinha que ensinar a boiar. E aí a gente tinha que pôr a mãozinha assim, põe o bebê assim deitadinho e começa a ensinar a boiar. E você tira uma mão, tira outra mão e ele consegue boiar sozinho. Quando eles são bebezinhos mesmo, o objetivo do professor é que ele aprenda a boiar. Se essa criança sabe boiar, sua criança não vai se afogar. É a mesma coisa, o rio de Deus vai passar. E mais do que aprender a nadar contra a correnteza e tentar chegar onde você quiser, se você estiver boiando no rio de que flui águas vivas, você vai chegar onde o Senhor tem para você. Amém? Tem coragem de dizer amém? E sabe uma coisa que o Senhor falou muito comigo a respeito disso? É que essas águas que Ezequiel ele vai mostrar para a gente, eles têm 3 principais características. A primeira é que elas são águas correntes. São águas que passam. Você sabe o que dá água parada? O que dá com água parada? Dengue. Gente, eu quis explicar o que era dengue em espanhol, não sabia. Mas água parada dá dengue. Água parada vira o Mar Morto. Alguém aqui já foi no Mar Morto? Nós vamos fazer uma viagem para Israel, para todo mundo falar que foi no Mar Morto. Amém? Amém. Orem aí, gente, está quase. Eu fui no Mar Morto e a água você não pode tomar. Você boia porque a concentração de sal é tão grande que você não tem como afundar. Então você boia ali, você fica, se você boiar, põe os pés para cima, não precisa nem fazer esforço. Porque é água parada, mas se você tomar daquela água do Mar Morto, você pode morrer. Não tem nenhum organismo vivo em água parada. Está conseguindo entender? Água corrente. Água corrente, a água que flui do trono de Deus sobre nós hoje é água corrente. Ela flui e traz vida. São águas crescentes, porque ela começa pelo pé. Ninguém entra numa coisa ela vai falando assim, você vai dar esse passo. Agora você vai um pouco mais profundo, vai para o joelho. Agora você vai um pouco mais profundo, vai para a cintura. E agora você vai se permitir ser levado, por isso é uma progressão. Cada um de nós estamos num lugar dentro dessa água que é crescente. O Senhor tem para nós experiências mais profundas. Mas tem gente que não, Deus, não, eu não vou lá. Eu não vou para o próximo passo, eu não quero viver o mais profundo. Eu tenho medo do profundo, porque o profundo eu perco o controle. O Senhor te chama, tem água corrente para você. Tem água crescente para você. E tem água viva. A água que vem do trono do Senhor é uma água viva. O texto diz que a água, quando essa água deságua no mar, e o mar que Ezequiel está falando é o Mar Morto, diz a água ali é saneada. A água que desce do trono de Deus, quando ela chega na poça que tem dengue, acaba a dengue. Onde tem morte, agora tem vida. Será que você consegue entender o que está acontecendo? O que a palavra está nos falando? Onde havia deserto, não tem mais deserto. Onde havia problema, há vida. Há uma solução. Onde o rio flui, tudo viverá, é o que o texto diz. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E não só tudo viverá, mas o texto diz que existem árvores plantadas ao lado. E essas árvores são frutíferas, têm folhas maravilhosas. E é lindo porque fala que os frutos serão alimento e as folhas serão remédio. Fruto, alimento. Folha, remédio. Se permitir andar no rio de Deus, se permitir fluir onde esse rio passa, não quer dizer que você não vai precisar de remédio. Não quer dizer que você não vai ter fome. Você vai ter fome, mas tem fruto ali para você. Você vai ter momentos de dificuldade, mas vai ter cura através das folhas. Essa é a promessa do Senhor. Você sabe que o rio,
A gente vê muitas vezes o Espírito Santo como forma de rio que flui. E eu sei que esse rio está fluindo aqui. Eu queria muito que você estivesse espiritualmente atento no que a palavra está nos ensinando. Salmo 1, versículo 3 diz assim. Na verdade, o versículo 1 do Salmo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quem é feliz é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Você precisa hoje de prosperidade na tua vida espiritual? Se permite estar no rio que flui do trono do Senhor. Você precisa de prosperidade na sua vida emocional? Se permita estar no rio que flui do trono de Deus. Você precisa de prosperidade nos seus relacionamentos, na sua carreira, no seu trabalho? Próspero é aquele que tem para dar, não é aquele que tem para guardar. Se permita estar no rio que flui do trono de Deus. Aleluia. Agora, eu amo a palavra de Deus, porque se você não tem muito conhecimento, Ezequiel está no Antigo Testamento, Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento. Mas eu amo pensar que a palavra nos deixa tão claro e nos dá exemplos tão claros, porque no Novo Testamento Jesus volta a falar desse assunto. Volta a falar sobre a água e quem é a água e o que a água faz quando você toma a água certa. A boa notícia é que essa água está disponível também para mim e para você. Hoje, essa água está disponível. E nós vamos lá pular para João 4. Quem aqui conhece a história da mulher samaritana? Vamos ler de novo, dá-lhe Bíblia, eu gosto. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus e os samaritanos não se dão bem. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedido, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus respondeu, disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber da água do poço, terá sede outra vez. Não falo poço não, essa parte foi eu que pus. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós vamos falar de duas coisas nessa passagem da mulher samaritana. Ela faz questão de pontuar para Jesus que ela está agarrada num poço. Ela depende do poço. Presta atenção. Ela vai no poço meio-dia. Essa mulher, a gente estuda e a gente percebe que essa mulher, ela não tinha um comportamento moral adequado. Ela não era bem vista na sociedade. Então ela vai no poço ao meio-dia. Porque no meio-dia ela não vai encontrar com muita gente. As pessoas não querem lidar com essa mulher. Meio-dia é a hora do sol
rachando nessa cabeça dessa mulher. Ela está no deserto ali, a gente sabe que estava quente demais. Aí ela ia lá, ela não queria encontrar com ninguém, ela só ia lá no poço. Porque por mais difícil que fosse ir no poço, ela necessitava, ela dependia daquele poço para não ter sede. Ela precisava da água que estava ali no poço. O poço do antepassado, o poço do Jacó. O poço da religião, o poço que foi Deus quem deu. Ah, mas eu tenho um poço. Ah, e é o poço. Como que você vai tirar? O poço é fundo, olha o poço. E ela fica falando do poço. E Jesus fala para ela: ei, mulher, estou falando do poço. Quem beber do poço vai voltar a ter sede. O que eu te ofereço é manancial. É fonte. Não vai ter mais sede. E não é que não vai ter mais sede porque você toma uma vez e acabou a sede. É que você tem acesso o tempo todo. Água fresca, água que gera vida, água que sara, que transforma, que cura. Não é maravilhoso pensar? Ele oferece manancial. Mas a mulher está presa no poço. Eu e você temos muitas vezes desprezado o manancial para ficar com o poço. Muitas vezes nós desprezamos o fluir do Espírito na nossa vida porque a gente está preocupado com o poço. Nem que seja para ir sofrendo, nem que seja para ir no meio-dia para não encontrar ninguém. Não, mas esse problema não, eu tenho um problema e não tem jeito, você não está entendendo. Porque você está falando comigo, Jesus, eu sou impura. O senhor já devia saber, meio-dia eu estou sozinha aqui, judeu não fala com samaritano. Mas Jesus fala para essa mulher: a água que eu tenho para você vai ser fonte. Manancial, você não precisa mais se preocupar com o poço. Qual é o nome do seu poço hoje? Tem muita gente se guardando e se arrancando e preso. Fala de boca que quer viver o que o Senhor tem. Fala ou diz, declara: Senhor, eu quero viver a tua vontade, mas está preso no poço. E sabe o que acontece com quem está preso no poço? Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Tem muita gente que está deixando de beber da água viva que vem do Senhor, porque está preso a uma cisterna que você mesmo construiu, que você mesmo alimenta. E você fala assim: mas o que acontece? Eu fui no culto e hoje eu já não estou sentindo nada, porque a cisterna está rachada. Porque você está se garantindo no que você sabe. A gente cantou agora há pouco uma música que falava isso, que eu quero ser livre da vã tradição. Tem muita gente na cisterna do Jacó, achando que tem que só pegar água da cisterna do Jacó, enquanto Jesus, que é a fonte de água viva, está de braços abertos para mim, para você, falando: vem beber água, água que cura. Quais são os poços? Os poços são finitos. Poço esvazia, poço racha, poço estraga, bicho pode entrar no poço, tá certo? Quanta água você está achando que você pode guardar no seu poço e está desprezando o rio que vem do Senhor?